Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje diante de um evangelho onde a misericórdia de Deus ela é derramada de uma maneira abundante, e cada um de nós deve nesse evangelho experimentar a misericórdia de Deus. Esse texto de hoje, vocês sabem que nós estamos vivendo na igreja o ano C da nossa liturgia, e no ano C nós ouvimos o Evangelho de Lucas. Esse texto de hoje, por muito tempo, nos pergaminhos, nos escritos, eles não apareciam no Evangelho de João, porque a característica desse texto da misericórdia é próprio do evangelista da misericórdia, que é São Lucas. Então é provável que esse texto é muito mais lucano do que joanino. Ali em Lucas, após Lucas 21, 38, esse texto se encaixaria ali de modo perfeito, falando um pouco de exegese bíblica. Jesus hoje, então, no Evangelho, ele estava no Monte das Oliveiras, e ele logo de manhãzinha, ao amanhecer, ele vai para o templo, e o povo se reúne em volta dele, como a missa no domingo, para ensinar. Olha como é importante aprender de Jesus, escutar. Uma das coisas que ele mais faz no Evangelho é sentar-se, que é a posição do mestre, e ensinar. Agora, como aqui, os acusadores que vão chegar daqui a pouco, que são os mesmos de domingo passado, está lembrando deles? Fariseus e doutores da lei. Domingo passado, quem era eles? O irmão mais velho, que estava dentro da casa, mas não mudou o coração. Estava dentro da casa e não conseguiu ir ao encontro do irmão e se alegrar com a sua volta. Jesus aqui está ensinando, e ali tem fariseus e mestres da lei. Como na igreja tem muita gente que às vezes sai daqui como os fariseus e mestres da lei. Não mudou nada. Ah, não, eu não vou mudar não, minha mentalidade é essa, vou morrer assim. Morre assim para você ver. A palavra de Deus na missa é uma palavra para minha conversão, para minha santificação, para me ajudar a ir ao encontro cada vez mais daquele que é misericordioso para comigo. Ali tinha fariseus e mestres da lei. Se eles tivessem ouvido o que Jesus estava ensinando, eles nunca teriam feito o que fizeram. E às vezes nós saímos daqui e lá na sociedade, lá na minha casa, lá no meu trabalho, eu me comporto como um pagão e não como um filho de Deus. Aí então, depois dessa situação de ensinar o povo ali no templo de Jerusalém, né? Os mestres da lei e os fariseus chegaram, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E aí então eles chegam e colocam essa mulher no meio. Diferente de Jesus, quando traz alguém para o meio, eles colocam ela no meio para ser vista a miséria da mulher. A gente fica imaginando, né, no contexto daquela época, como que essa mulher chegou ali, já arrasada com uma humilhação. Será que ela chegou sendo chutada? Será que ela chegou sendo puxada pelos cabelos? Será que no caminho da via sacra dela, de lá até o templo, ela foi cuspida?
foi esbofeteada, como que essa mulher chegou? A dignidade dela nem se via mais, está ali, como se fosse um trapo, um lixo, onde todo mundo tivesse o direito, como Deus, de julgá-la. Aí então, os mestres, os estudiosos da lei, que flagraram ela em adultério, essa mulher que não tem nome, diz assim para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. Moisés, a lei, mandou apedrejar tais mulheres. Usam até do religioso, do grande Moisés, para matar. É claro que o intuito aqui nem é a mulher, eles querem matar Jesus. Por isso usam de tanto artifícios para pegar Jesus. No judaísmo dessa época, 3 pecados são imperdoáveis aqui: a apostasia, negação da fé, a idolatria e o adultério. Esses 3 não têm perdão. Olha como a cena é misógina. Será que eles pegaram essa mulher pensando assim, um adultério na mente, aí conseguiram ler o adultério e pegaram? Será que a inteligência artificial já tinha lá e essa mulher estava com uma inteligência artificial? Porque cadê o homem da história? Cadê o amante dessa mulher? Ou cadê o esposo? Cadê a família dessa mulher? Você vê que a mulher, em nenhum momento ela fala aqui, ela é calada, ou seja, não se ouve a versão dela, não se ouve a voz da mulher. O que aconteceu? Será que talvez o adúltero ali com ela não era um desses grupos? Meu Deus, é um dos fariseus e mestre da lei, some com ele para lá, deixa só a mulher. Acontece isso. E aí, se a gente for no livro do Levítico 10, Deuteronômio 22, fala sobre isso, Depois você pode ler em casa. Levítico, Deuteronômio, vai falar sobre isso. É muito provável que essa mulher tenha de 12 a 16 anos, porque a mulher pega em adultério na primeira fase do matrimônio judaico, que é mais ou menos de 12 a 16 anos, a condenação é o apedrejamento, primeira parte do casamento, como é o caso de Nossa Senhora. Se a mulher é pega em adultério na segunda parte do casamento, e ela já mora com o marido, com o esposo, a condenação é o estrangulamento. Então, como aqui a condenação é o apedrejamento, nós imaginamos que ela tenha provavelmente esta idade, 12 a 16 anos. E aí então, a pergunta agora joga para Jesus. Eles são tão religiosos que parece que não sabem o que fazer. E você, Jesus? O que você diz sobre isso? Olha, Jesus, ela foi pega em adultério, em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E você? Se ele diz não apedreje, ele estaria indo contra a lei, poderia até ser preso. Se ele diz apedreja, eles vão dizer: mas cadê a misericórdia desse homem? Teria jogado o povo contra ele. É uma cilada para prender nosso Senhor. Por isso perguntam isso para ele, para experimentá-lo. É interessante que o mandamento da lei de Deus, o quinto mandamento diz: não matarás. Mas os judeus, eles foram criando assim tantas leis a partir dos mandamentos, que depois no final tinha 613 leis para observar. E às vezes, quando está lá
pego em adultério, o homem e a mulher, condena os dois. Porque a mulher não lia, a mulher não tinha contato com o texto, somente o homem. A mulher tinha que cobrir a cabeça. Então, quando só nós lemos, a gente pode até apagar, né? Apagar a palavra homem e deixar só quando a mulher for pega, vai ter esta consequência. Agora, o mais interessante nesse texto, e é o que acontece no dia a dia da nossa vida, da nossa convivência, né? É que para acusar aparece um batalhão, para ajudar, se tiver meia dúzia, já é milagre. Não vi ninguém aqui no Evangelho dizendo: nossa, minha irmã, olha aqui, até mesmo usando a palavra, olha o que diz o texto bíblico, né? Procura mudar, esse não é o caminho, ou o que aconteceu? Deixa eu te ouvir, por que você fez isso? Fala primeiro, para a gente entender. Não tem ninguém ali tentando ajudar. Estão querendo condenar, estão querendo matar. E aí então, Jesus, diante dessa pergunta maligna, ele se inclina, como a foto que vocês viram agora há pouco, e começa a escrever no chão. Ou seja, Jesus, que é Deus, se inclina, se abaixa, ele que é a misericórdia, se abaixa até onde está a miséria. Ele vai na altura que está a mulher, no chão, na baixeza, né? É assim que ele faz comigo e com você. Ele se abaixa para falar para você: eu estou do teu lado, eu quero ser misericordioso com você. Na Idade Média havia uma frase: terra cura-te terra, terra acusa terra. Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, do século IV, se basearam no texto de Jeremias 17:13. Jesus escrevendo no chão os nomes dos que se afastam de Deus serão escritos no chão. Todo ser humano será escrito na terra, se não tiverem misericórdia. Deuteronômio 23, 1 e 7 diz assim: não levante falso testemunho, fuja de palavras mentirosas. Só que aí, Jesus está lá embaixo com a mulher, e os acusadores não têm o mínimo de paciência, começam a se incomodar com o silêncio de Jesus, e persistem em interrogar: Jesus, fala logo, qual é a sua opinião? Jesus está embaixo silenciado, para que a gente tenha o tempo de refletir, mas eles não querem isso, querem logo matar. Por isso cutucam Jesus: fala logo. E nesta hora, com a palavra da sabedoria, Jesus, ele se ergue. Aqui nesse evangelho há um movimento de kenosis muito bonito, né? Ele que se abaixa, ele que se ergue. E agora, de pé, erguido, ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. A barulheira que estava lá, nem no carnaval ganha. Era um gritando: condena, foi pego em adultério, Moisés diz isso, e outras palavras que eu não posso dizer aqui na missa. Era tanta gritaria que agora, quando Jesus diz: quem dentre vós não tiver pecado,
seja o primeiro a tirar a pedra, há um silêncio sepulcral. Há um silêncio que até dá medo. Cadê os que gritavam? Será que agora Jesus conseguiu tocar a consciência deles? Jesus escreve no chão, porque ele não aceita essa pergunta dele. Esse tipo de pergunta é um jogo linguístico para matá-lo. Por isso Jesus silencia, para a gente refletir, pensar. Só que aí, quando ele torna a se inclinar, a se escrever no chão, deve ter feito eles ouvirem um pouco mais e começar a sair. A começar pelos mais velhos, um por um começou a sair. Os acusadores se tornaram acusados. Os mais velhos aqui são os mais notáveis, aqueles que se dizem nunca errar. Alguns comentaristas bíblicos dizem assim, que quando ele inclinou-se para escrever no chão, ele estava escrevendo os pecados daqueles que estavam ali condenando. Apesar que é um pouco difícil, porque aqui não tinha terra, não tinha areia, ele estava no templo. E é muito provável então que na pedra do templo é como se ele escrevesse nas tábuas de pedra que nos lembra os 10 mandamentos, para dizer que Jesus quer uma mudança do coração de pedra para um coração de carne. E aí então Jesus ficou sozinho, só ele e a mulher. Isso me faz lembrar-se muito do domingo da Quaresma, transfiguração. Não tinha mais Moisés nem Elias, não precisava mais da lei e dos profetas, ficou só Jesus, só ficou ele com ela. E aí então Jesus levantou-se e disse à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A mulher pela primeira vez vai falar. Jesus é aquele que permite aqueles que não têm voz e nem vez a também falar. Talvez essa mulher era impedida até de rezar. E ela então fala: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir, de agora em diante não peques mais. Nós, meu irmão e minha irmã, na nossa vida, muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus, em julgar e condenar. Não condeneis, porque serão condenados. Não julgueis, que serão julgados também. O único que pode condenar é Deus. Ele pode. Ele vai ser o nosso juiz. E quem sabe Ele não nos condene do jeito que a gente condena. Presta muita atenção. Jesus não condena a pessoa antes de saber a história dela. Jesus não está compactuando com o adultério, tanto é que Ele condena, mas nos ajuda a ter consciência que todos nós erramos e merecemos começar de novo, se nos arrependermos. Conversão. Portanto, Ele não condena a pessoa, Ele condena o pecado. Jesus condena o pecado. Olhando para esse evangelho de hoje, naquela época, os pecados imperdoáveis, apostasia, idolatria e adultério. Hoje, um dos maiores pecados no nosso meio, e que poucos se confessam, é o pecado do julgamento.
nós condenamos num instante, igual os fariseus e doutores da lei, sem saber o que aconteceu, sem querer ouvir a história do outro, a gente condena. Olha como é diferente de Jesus. Ele abaixa, ouve a nossa história, nos abraça, nos convida a uma vida nova, e junto com Ele, Ele nos levanta como levantou essa mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus.